hoje no Marias Podcast nós trouxemos um médico ginecologista, Dr. Malcolm Montgomery, e ele vai falar de tudo sobre a saúde da mulher. Bem-vindo, Dr. Malcolm, muito prazer. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês, né? Quando precisar, estou à disposição, tá certo? E é muito gostoso falar sobre a mulher, assim, começa sobre a minha admiração pela mulher. Eu fui criado por minha avó. Minha avó tinha 2 irmãs que na década de 50 eram mulheres de muita personalidade, para a década. Sim. Então a minha admiração pela mulher veio lá da minha avó. Que lindo. Que lindo. Então, assim, a ginecologia é uma especialidade que você trabalha mais com a vida que com a doença. Então, quer dizer, eu lembro que quando eu via aquelas ambulatórios de oncologia, de pediatria, de leucemia, de gente morrendo do coração, eu falei, eu vou procurar o lado do nascimento, eu vou lidar com a vida e com a saúde, com a sexualidade, do que com a doença e a morte, né? Parece menos importante, sabiam, gente? Que assim, que quem lida com a vida e com a sexualidade parece menos importante que com a morte, mas eu acho que é mais. É muito mais. Porque é o manter vivo, manter-se vivo. É o dar a vida, né? Então, assim, nesse sentido, as meninas, quando começam a ter hormônio, começam a mudar o corpo, começam a mudar o comportamento, começam a vir os ciclos menstruais, é a natureza tentando se impor no sentido reprodutivo, certo? O ciclo, gente, de vocês, a gente pode dividir para ficar fácil para quem está nos ouvindo aqui. Assim, a primeira fase do ciclo predomina um hormônio. O que ele faz? Ele constrói um berço no seu útero. Aí, no 14º dia, vem a ovulação. Depois da ovulação, o outro hormônio que vem enche teu berço de mamadeira. Tudo quentinho para esperar o neném vir. Se vocês não têm o espermatozoide por ali ou ninguém compareceu, vamos dizer assim, o neném não vem. Sim. Então se desmancha o berço, ele escorrega pela vagina como forma de menstruação, e ele pode subir um pouquinho desse pedacinho do berço, pode subir pela trompa e cair no abdômen. E como esse berço chama endométrio, se ele tiver um pedacinho dele fora, são partes do folículo. Chama endometriose. Endometriose. É uma inflamação. É uma célula fora do lugar. Então é bom supor que você... E esse berço que é formado, quando você não engravida, quer dizer, começa tudo de novo no mês que vem. Ela vem formar outro berço, põe madeira de novo, entendeu? E então, assim, esse empurrão da natureza, a gente nem deveria chamar de ciclo menstrual, deveria chamar de ciclo hormonal geral, porque mexe com o teu humor, mexe com a tua pele, mexe com o teu suor, mexe com o teu paladar. Quer dizer, os ciclos são 7 dias em 28 diferentes, praticamente. Então, para a mulher, desde novinha, é um sobe e desce hormonal que justifica, né, até muitas vezes a vulnerabilidade e ao mesmo tempo a agressividade. Então, muitas vezes uma mulher, antes da menstruação, ela pode estar muito agressiva e ao mesmo tempo chora por não ter goiabada. Vulnerável, ela fica vulnerável. Ela oscila, entendeu? Então, assim, isso é tão sério. E pensam vocês duas assim, por exemplo, alguém te empurrando para engravidar todo mês. Você fala assim, eu não quero engravidar agora, para de me empurrar. A partir de qual idade começa, naturalmente? Normalmente, assim, se você começou a menstruar com 13, 14 anos e está com 24, por exemplo, você passa 10 anos sem tomar pílula, sem fazer nada, 10 anos de ciclos normais, você já tem uma cólicazinha, tá? E já tem uma TPMzinha, né? uma alteração pré-menstrual, que pode ser pequena, porque essas alterações de cólica ou de tensão pré-menstrual, elas vão de 4 graus, leve, moderado e grave, 3 graus, leve, moderado e grave. Então, assim, uma TPM leve, se muda de humor, incha um pouquinho, entendeu? Tem uma dorzinha na lombar e tal, um distúrbio de humor e tal. Mas a TPM grave, a pessoa surta. Surta mesmo, quer dizer, né? A ponto de fazer coisas assim que ela jamais faria, a ponto de pacientes de falar assim, mal, eu viro um jacaré, eu quero morder todo mundo, entendeu? Quer dizer, então, a própria mulher sente. Eu tenho muitas pacientes juízas de direito
que vêm nos procurar para suspender justamente a menstruação e tirar a TPM, porque elas sentem que elas julgam diferente as pessoas quando estão na semana pré-menstrual. Tem bastante juíza. A Inglaterra tem uma lei, gente, que protege a mulher. O crime fica mais ameno se ela estiver na fase pré-menstrual. Mas ameniza a pena. Entendeu? Mas o que eu saiba, isso é mais na Europa. Aqui ainda não tem isso no Brasil. Posso até estar te informando errado, não tenho certeza. Mas... E a solução, a melhor solução é geralmente cessar a menstruação, quando se tem esses níveis altíssimos de TPM. Certo. É assim, amor. Ninguém precisa passar assim por esse... Porque, na verdade, a mulher, vamos abrir um pouco mais o leque, ela sofre de 5 opressores. O primeiro opressor é o poder econômico. Mulher que não tem autonomia financeira se submete a tudo. Certo? Sim. Então, autonomia financeira e liberdade é o primeiro ponto importante para a mulher. O segundo ponto, o segundo opressor é a religião. Quer dizer, as religiões modernas põem a mulher no segundo plano. Eu falo de islamismo, cristianismo e judaísmo. Quer dizer, a Eva, ela mordeu a maçã e fez o Adão morder a maçã. Então, ela faz uma culpa dupla. Culpa dupla, certo? Não, a culpa dela é dupla. O terceiro, assim, opressor é a natureza. Porque para a natureza, para você não ter TPM, não ter endometriose, não ter nenhuma das cólicas, nada, você tem que engravidar com 15 anos, amamentar uns 4 meses, engravidar amamentando, ter outro filho, amamentar. Pretendo fazer umas fotografias para vocês assim, mulheres com 15 filhos, 18 filhos. Exatamente como antigamente, né? Elas tinham, exatamente. Então, nossas avós e bisavós não tinham ciclo menstrual, porque elas começavam a engravidar logo no começo. E minha avó teve 9 irmãos. Nossa. Então, assim, essas mulheres, elas tinham por volta de, assim, entre 15 e 45, 48 anos, por volta de 50 menstruações, o resto era gravidez e amamentação. A mulher de hoje é no mínimo 500 ciclos, porque ou ela não tem filhos, ou tem um. Quer dizer, tem uma pesquisa super nova da BBC de Londres, de mulheres de 130 e 40 anos, casadas, com estado financeiro bom, um cenário ideal de um casamento. Não querem filhos. Não querem filhos. É uma pesquisa nova, chama Child Free. Né? Então, assim, nesse sentido, o que mudou? Antes se privilegiava a reprodução e se desprestigiava a sexualidade. Você não podia pôr uma saia assim, um decote assado, porque a mulher tinha que ter compostura, vamos dizer assim, certo? E hoje não, hoje se prestigia a sexualidade e se desprestigia a reprodução. Nada contra, nem antigamente, nem o moderno, é só uma mudança de comportamento no mundo. Biologicamente, para a mulher. É assim, a natureza, como eu falei, está falando dos opressores da mulher. Então, o terceiro que eu falei a religião, o poder financeiro e a natureza. A natureza não se interessa pelo indivíduo, interessa pela espécie. Assim, se você tem 15 filhos, há 300 anos atrás, não tem antibiótico, não tem vacina, não tem nada, quer dizer, se sobreviverem 5 de 15, a natureza está ótima. Parto em casa. Se você tiver o útero caído, porque teve 15 filhos por parto normal, se tiver a bexiga caída, você tosse e faz xixi. Todas as complicações de muitos partos, eu tenho até um amigo na época da residência, desculpe a brincadeira assim, mas para a gente brincar um pouquinho, ele dizia assim que a mulher que amamentava 15 filhos, em vez de sutiã, usava cartucheira. Porque o peito caía tanto, tadinho, né? Que elas não tinham nem como usar sutiã. Então, a brincadeira de residente, né? A gente tinha que fazer algum humor dentro daquele pronto-socorro, né? Não dá para ficar... Então, nesse sentido, esse quarto, esse terceiro opressor é a natureza. Então, essa mulher antiga não tinha endometriose e não tinha TPM, mas tinha o útero caído, certo? Eu lembro de um caso, gente, eu era residente no hospital, que uma senhorinha veio e falou, doutor, eu estou com o útero caído e tal, está me incomodando. Eu falei, tá bom, então vamos chamar a enfermeira, vamos examinar, a senhora vai pôr. Não, você não precisa pôr na mesa. Levantou a saia, o útero estava para fora da região. Para fora.
Isso exteriorizou para fora da vagina. Isso se chama prolapso total de útero. Meu Deus, que situação Prolapso. horrível. Assim, para o pessoal, porque assim, gente, eu atendi gente muito pobre e muito rica. Eu tenho uma experiência nos dois extremos. Então, assim, o muito pobre, o inferno já é aqui. Vale tudo. Ou seja, pai com filha, irmão com irmã, não tem regra. Sim. E o muito rico, o paraíso já é aqui. Também vale tudo. Os dois extremos são muito doentes. Tanto muito pobre quanto muito rico, entendeu? Então, assim, a classe média, nós, classe média, que a gente corre atrás, que trabalha assim, e a classe média, são os mais saudáveis em termos do equilíbrio. Do equilíbrio, né? Então, assim, e o quarto opressor seria o moralismo patriarcal. Quer dizer, vamos tentar resumir. Homem pode, mulher não pode. Certo? Só nessa frase, né? Só que quando a mulher está com 40 anos e está saindo do excesso de moralismo dela, do terrorismo moral que ela tem, que o sistema patriarcal que pôs, ela cai num outro opressor que chama terrorismo estético. Ah, com certeza. Ela sai do terrorismo moral, está escapando, né? Pô, agora eu não vou fazer a minha mais. liberdade. Agora eu caí no terrorismo estético. Então, assim, todo esse tempo de ciclo, gente, hoje em dia pode ser amenizado por implantes hormonais ou por hormônios que vocês suspendem o ciclo menstrual. A impressão que pode dar é que uma coisa que não é biologicamente natural. Mas a realidade é que o que não é natural é menstruar. Porque quando você sangra, eu falo que o bercinho está saindo, certo? É porque falhou. Quer dizer, porque o berço foi construído ali, dentro, com as mamadeiras, para você receber o nenê. Sim. Se você não recebeu, desmancha aquilo lá e começa tudo de novo, quer dizer, né? Todo mês. Então, assim, na realidade, então, assim, hoje, como o mundo mudou, e vocês estudam, trabalham, vocês têm autonomia financeira, vários opressores caíram na mulher, entendeu? Mas a natureza, se vocês não forem atrás da natureza, você tem que fazer alguma coisa. Sim. Senão dá-lhe cólica, dá-lhe menstruação de 10 dias, aquele sangramento que a gente chama de monstruação, porque é tanto sangue que sai, e também as síndromes pré-menstruais. Então, o que é? Você sabe como é que funciona a pílula anticoncepcional? Vocês têm ideia? Mais ou Mais menos, ou assim, menos. só o que ela bloqueia. A pílula é assim. Vamos supor, quando você está grávida, os dois hormônios sobem e ficam estáveis. Nessa situação deles altos e estáveis, você não ovula. Você está grávida. Se você está grávida, não interessa ovular nem fazer o berço lá. Você já está grávida, certo? Então, assim, um cara olhou para aquele padrão assim, de hormônio alto e estável, falou assim, quer dizer que esse hormônio alto, estável, ela não ovula? Eu vou pôr esses dois hormônios numa pílula hoje, uma amanhã, uma depois da manhã, uma depois da manhã, eu vou imitar a gravidez, ela não vai ovular. O corpo vai entender. Então, assim, o cérebro hormonal, ele lê, quando você toma uma pílula, que você está grávida. Entendi, ele recebe Aí aquela você, quantidade de hormônio. que é diferente do DIU. Tá. Por exemplo, o DIU, ele é local no útero, né? Mas a pílula não. A pílula, ela tira a ovulação. Ela imita a gravidez hormonalmente falando. E assim funciona também as injeções. O chip. O chip, se tem um chip, gente. Chip da beleza. Depois eu explico o termo chip. O implante hormonal. Porque Não assim. adianta, virou o chip. É o chip da beleza e o chip hormonal. Eu vou contar para você. Então, assim, Eu adoro só para chegar no quinto Tá. opressor. O quinto opressor é a mídia, certo? Com certeza. A mídia vende receita de felicidade, receita de como ter orgasmo, de como você deve estar sorrindo ou não, de como você deve estar vestido. Quer dizer, a mídia é um grande opressor da mulher. E hoje em dia, as redes sociais, que é uma outra mídia. Mas o assunto não é esse, o assunto que nós estamos falando de hormônio, né? Então, voltando lá para os hormônios, gente, quer dizer, você falou do chip, né? Eu tive uma paciente que ficou comigo muitos anos, que era uma pessoa muito generosa, até me emocionou,
foi a Hebe Camargo. A Hebe me ajudou muito, porque assim, ela fazia reposição hormonal com os hormônios. Ela não sabia falar, tô com implante hormonal. Ela não entendia como é que o negócio você põe aqui pode durar um ano. Assim, pode soltar um pouquinho por dia. Mentira que foi a Hebe que E a Hebe falou assim, tô com o chip do Malco aqui na bunda. Ela falava assim, lembra disso? Lembra disso? Não. Tô com o chip do Malco aqui na bunda, é muito bom, mas tem um problema grave. Qual é o problema? Ela falou assim, tem que vir com o homem junto. Por quê? Porque ela estava na menopausa, ela fazia uma reposição de hormônio que ela voltava. E ela voltava a ter libido e tal. Tinha que vir com o homem junto. Aí tem que vir com o homem junto. Mas aí a pessoa falava, imagina aí, eu me esfrego na palmeirinha do jardim. Ela não parava por ali, né? Então, assim, a Hebe me ajudou muito no negócio dos implantes, e ela que chamou de chip. E o chip, o termo chip pegou por causa dela. Entendeu? Só que aí a Folha de São Paulo, o que acontece? A gente tinha muita paciente, eu tive modelos. Vocês já foram modelos, quer dizer, então assim, eu chamava Alessandra Berriel, foi a primeira que eu atendi, a moça de Marília. Da elite, a Alessandra. Deve estar hoje com quase 60, provavelmente, né? A Lê, ela sangrou durante um desfile de lingerie. Estava desfilando e o sangue desceu mesmo com... Que constrangimento. E ela não conseguia voltar para a segunda parte do negócio. Quando você coloca um tipo de anticoncepcional que suspende o ciclo, desincha, certo? Porque se você tira aquele sobe e desce, que eu te falei para vocês, o implante estabiliza a pessoa. Mas o importante do implante é que a dose é individual. Você nunca é a mesma dose para a mesma pessoa que fuma, é diferente, que não fuma, aqui tem vida sedentária diferente de quem faz ginástica, a idade e também o índice de massa corporal. Então você tem 4 itens para você ajustar esse hormônio a cada pessoa. Sim. É muito individual. E a gente tem 3 meses para isso. Você começa no mês, a pessoa faz 2 retornos, você vai ajustando. Mas isso não importa. O que importa, o chip que você falou, é assim, é que por estabilizar a mulher, né, tirava o inchaço, por exemplo, você tira o excesso de estrogênio, que é um hormônio do ciclo, diminui a celulite, porque a celulite é água no tecido. Tudo isso Então, assim, se você diminuir a água no tecido, diminui um pouco a celulite. Então, os implantes tinham um efeito colateral positivo. Porque a indicação era, como você perguntou, endometriose, TPM e anticoncepção. Era evitar a gravidez, tirar a TPM e tirar a cólica e aquelas complicações do ciclo. A gente chama de intercorrências do ciclo, né? Que muito pouca gente não tem. Quer dizer, você pega um grupo de 50 mulheres, sabe, 3 não tem problema com o ciclo e 47 tem, entendeu? E quanto mais passa o tempo, como você perguntou, mais aumenta. E isso muda. Vai piorando, teve, né? pode vir a ter. Por causa do empurrão que eu te falei. Alguém te empurrando. Uma hora você fala assim, pô, para de me empurrar, cara. Entendeu? Então, assim, uma pessoa de 35, se ela começou com uma TPM leve, com 25 anos, 35 já está moderado, já está pior. Entendeu? Então, assim, esses implantes, na época, década de 90, São Paulo Fashion Week, toda aquela coisa lá, tinha 2 agências de modelo de São Paulo muito que indicavam. E como essas meninas não sangravam e davam uma desinchada, aí você tem que fazer, vocês são modelos, tinha que medir, passar fita métrica, era uma crueldade com vocês, era crueldade, mas era o que se fazia, certo? Era o padrão. Quadril 88, a gente falou hoje aqui. Era com 88, então, assim, nem lembro quando eu tive isso. Quando você acertava a dose das meninas, é claro que elas não inchavam e não sangravam. Então, as agências começaram a perceber que era legal o negócio. E começavam a mandar paciente para mim. Claro, que provavelmente elas perdiam Sim. ali uma semana de trabalho. Sim, praticamente. Teria que cancelar, né? E aí, estou dando risada porque elas perdiam uma semana de trabalho, mas as garotas de programa também, quando menstruavam. Eu ouvi isso de várias, você não tem ideia. Então, voltando para os modelos. Vamos voltar para os modelos. Então ele ajudou muitas profissões, né? Então, assim, e o que acontece? A Folha de São Paulo me pediu assim, doutor, dá para a gente fazer uma matéria com chip da beleza? Eu falei, não tem chip da beleza.
Existe o termo chip-free, que deu, é um implante hormonal, mas não é uma coisa estética, é uma coisa médica, né? Quer dizer, depois da menopausa é reposição de hormônio, e antes da menopausa é um anticoncepcional que suspende o ciclo e que melhora a endometriose, que é a inflamação que é causada quando o endométrio cai lá dentro, né, do abdômen. Então, a moça, lembro o nome dela, Thaís, chamava a jornalista, falou, a gente promete que a gente vai focar no efeito médico e vai por um efeito estético, se tiver como colateral, porque não era todo mundo que tinha. Era, 80% tinha efeito colateral. Entrevistando também a pacientes. Aí eu ligava para as clientes e falava assim, te falar. interessa uma foto na Folha de São Paulo? Porque eu não posso falar nome, o médico não pode dizer, atendo fulano. É antiético, certo? Então eu dizia assim, te interessa para a tua carreira uma foto na Folha de São Paulo, que é baita jornal? Não quero falar do implante, porque eu não quero falar nem que eu falo, não quero nem falar que eu uso para segredo. E tinha meninas que queriam falar. Porque essa é uma fotografia de cada uma falando. Também era uma exposição positiva. Eles querem falar, elas querem que vocês falem do implante, que vocês usam, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos. Então, assim, vieram 4 meninas, né? E o que acontece? A capa da Folha Equilíbrio, a capa, foi o quê? O chip da beleza. Tudo que era assim, tudo que era para não falar, foi falado. Engraçado, nessa época do jornalismo tinha muito isso, né? Ainda tem. Se vocês quiserem, eu mostro para você. Tudo isso aí eu plastifiquei na época, para guardar. Eu tenho tudo isso aí guardadinho. Essas reportagens assim, plastificadas. A capa da Folha Equilíbrio, que era uma folha que saía domingo, lembra? Sim. Uma revistinha assim, na Folha de São Paulo. Aí o tempo do jornal era grande, né? Então, assim, nesse sentido, gente, quer dizer, os implantes, então, eles serviam muito para o anticoncepcional. E o mais importante da endometriose, que você perguntou para mim, é que, assim, se a endometriose vai aumentando, você tem mais chance de ficar infértil. Então, o fato de você proteger de endometriose, você protegia a fertilidade das meninas. Isso é o mais importante, do que tudo, praticamente. E essa questão da endometriose, eu estou entendendo que tem relação com todos esses sintomas de TPM, tipo cólica, fluxo intenso, a menstruar sempre sem engravidar. Porque, por exemplo, vamos supor, a vagina é para baixo, o útero está aqui em cima e tal. Quando você sangra, você está de pé, a gravidade põe o sangue para descer pela vagina. Se tiver você deitada, a chance de subir um pouquinho pela trompa, mínimo que seja, e cair no abdômen existe. Só que a mulher tem um sistema imunológico, ela limpa isso, entendeu? Mas se cai muito, quando dá aquela limpada, sobra um pouquinho. E se sobra um pouquinho todo mês, vai formando um cistinho inflamatório, como você colocou, né? E esse cistinho inflamatório, ele pode grudar a trompa com o ovário e deixar a mulher infértil. Então, se você pegar hoje, no mundo que hoje a reprodução humana está super adiantada, né, nenê de proveta e tal, a causa mais comum em mulher de infertilidade é a endometriose. Por quê? Porque a mulher hoje não tem mais filhos como tinha antigamente. Quer dizer, então, assim, que o índice antes era pequeno. Como você me perguntou. Sim. Porque assim, a mulher antiga, como tinha muito filho, não tinha endometriose. Não dava tempo deles. E nem TPM, né? Agora, hoje, as enxaquecas pré-menstruais tiram muita gente do trabalho, entendeu? Então, nesses 5 opressores que eu falei para vocês, né, eu acho que a mulher já evoluiu em muitos deles. Quer dizer, já não é mais assim, o poder financeiro já não tem o mesmo poder, o valor patriarcal também já caiu bastante. A natureza já pode ser, assim, aliviada pelos hormônios da medicina moderna, tá certo? Você tem hoje, por exemplo, mamógrafos, assim, a ressonância magnética, você pode prevenir os cânceres ginecológicos, né? Hoje, por exemplo, câncer de mama e câncer de próstata só morre quem não se cuida. Porque hoje, a ressonância magnética e a mamografia faz diagnóstico de tumor inicial, operou, acabou, entendeu? Para a endometriose, qual é o exame indicado? A endometriose, o mais comum é a clínica mesmo, né? A cólica menstrual do adolescente, né? Aí você pode fazer um ultrassom. Tem gente especializada em ver essas regiões que tem o foquinho de endometriose. Então, o ultrassom mais o exame clínico, a gente nunca pode deixar,
dado o exame ginecológico, aquele toque chato, vocês sabem que tem que pôr a mão, ou pegar no útero, pegar no ovário ali, quer dizer, ali se você tiver experiência e a pessoa não for muito obesa, porque aí dificulta um pouco para você encostar no útero ali. Mas o médico experiente, assim, não toca, ele já dá para ter noção se está grudado ou não, alguma coisa ali, e a dor, entendeu? Sim. O ultrassom GP também, e a ressonância magnética. Então, hoje não dá para não ter diagnóstico de endometriose. Para vocês terem uma ideia, sabe quem morreu por causa da endometriose? Marilyn Monroe. Uau. Por quê? A Marilyn Monroe, você pega a biografia dela, ela tinha uma cólica menstrual absurda. E ela não conseguia engravidar. Você vê que não teve filhos. Ela não teve a história do aborto, então. Provavelmente. Porque, assim, Porque eu já assisti muitas biografias dela. E é uma incógnita. Como morreu Marilyn. Então, porque, assim, na cada verdade, filme. eu li dois livros dela. Um deles fala o seguinte, que a dor era tanta todo mês que ela tinha que se encher de analgésico. E tinha aquela oxicodona, que é uma droga americana que dá dependência. E naquela época era. E que até tem um seriado que mostra isso, já viram? O Império da Dor, é isso? Eu já vi. É um império, é um seriado sobre a oxicodona, esse analgésico. Então, assim, ela tomava muito analgésico e bebia junto, porque ela tinha dor. O que eu li foi o seguinte, um médico falou assim, a chance de você arrumar isso aí, porque já tinha feito tudo que vocês podem imaginar, né? Em termos clínicos, quer dizer, medicação. O que a gente pode fazer é te operar, tirar útero e ovário. Tirar teu genital para você não ter mais cólica. Na época, 1950, né, 53 por aí. Só que ele falou assim, só que se você perder os seus ovários, você vai perder o teu sex appeal. Porque a mulher que não tem estrogênio, ela não atrai. Porque o hormônio estradiol, o estrogênio da mulher, o que ele faz com a mulher? Ele faz ela ficar atraente para o macho. Então, assim, quando você põe uma sainha curta, ou põe um decote, assim, não é contra o seu namorado ou o seu marido. Você não quer provocar um ciúme. É porque o teu hormônio, biologicamente, quer que você seja atraente. Entendeu? Para você atrair homens, para você engravidar. A testosterona é o contrário. Ela é alta no homem para ela olhar para você. Então, vocês podem ver, por exemplo, que um striptease de mulher, vocês já entraram em um striptease de mulher? Não. Vocês ouvem, Mesmo que sim. Vocês ouvem mosca voando. O homem, uma mulher tirando a roupa, o homem fica hipnotizado porque a testosterona dele é feita para ele olhar para aquilo lá e o estrogênio dela é feito para ele olhar, para atrair a ele, entendeu? Então, um striptease de mulher é um silêncio absoluto. Vai no striptease de homem. É um circo. Confusão, né? É um baita circo, quer dizer, é para os morros de rir, porque é o cara vestido de bombeiro, então. É mais um show cômico do que qualquer coisa. Porque é contra a biologia, gente. Sim. A biologia é a mulher atrai e a testosterona olha para o pai. Né? Então, assim, nesse sentido, eu até brinco às vezes com os maridos, falo assim, gente, quando elas se vestem muito sensualmente, não é contra você. É a favor da biologia dela, cara. Sim. Ela tem que se sentir bonita, tem que se sentir atraente, entendeu? É dela, né? Até esse negócio até por exemplo, da coisa do machismo e do feminismo, a gente tem que pensar numa coisa chamada humanismo, quer dizer, o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Foi fácil de ver, quer dizer, aquele monte de água, casa destruída, os homens foram pegar o resgate e a mulher foi para o abrigo. Por quê? O hormônio da mulher é para cuidar. Proteger os filhos, a família. Não, é cuidar. A mulher tem que, ela é feita para cuidar. Ela não, o hormônio dela. Isso é a natureza. Rígido aqui. É para cuidar. Então, claro que uma mulher pode ir também no resgate. Mas, assim, normalmente a força física de um homem, para carregar um velhinho de 130 quilos para pôr num barco, funciona mais do que a força de uma mulher. Então, assim, naturalmente, você viu que o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi isso. Foi isso. Né? Porque isso é o natural, entendeu? Isso é o natural. Então, nesse